Sejam bem-vindos ao Papo de Armazém, podcast da Pós-Colheita de Grãos. Sou Eduardo Monteiro, sou o fundador da Web Silos e também aqui, host do Papo de Armazém. Estamos na Abrapós, aqui em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E frio, né, que tava, né? Eita, Marcos, rapaz. Bem na semana do evento, o frio. Né? A turma que não tá. Veio pra dar as boas-vindas, né? Não tá muito acostumada com o frio ali. Aqui não tem cachaça, as coisas para dar uma esquentada, né, Marcos? Mas, bom, quem é que tá aqui com a gente? É Marcos da Silva Leite. Ele é da Cerrado Agrícola, né? E também, principalmente aqui, é aluno da Web Silos. Qual foi a turma que foi feita ali? Eu não me lembro do número da turma ali. Tu te lembra? Sim, da última, inclusive antes dessa que está ocorrendo, né, a 13, eu participei da turma 12. Foi da 12? 12, turma 12, pós-colheita. Olha, e foi há pouco tempo, né, Tchê? E olha só, a turma 12, líder pós-colheita. Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, antes de tudo, não vamos lá para o final da conversa. Da onde é que tu é, Marcos? Então, eu sou natural de Campo Grande, aqui do MS mesmo, né? Natural daqui, de Campo Grande. Campo Grande é uma cidade que eu falei para ele aqui, moraria facinho. É uma cidade boa de morar, bonita. Eu gosto dali. Um ano, em 2014, Marcos, um ano eu fiquei indo e vindo todo mês. De lá do Rio Grande do Sul para cá, para ir no Pantanal, em Aquidauana. Já foi lá ou não? Já. Vai conheço. Pescar lá ou não? Pescar, assim, não pescar, mas sempre eu vou. Tem ali no Camisão ali, que é do lado, né? Aquidauana ali. Uhum. Tem uns chalé ali, sempre a gente procura passar uns finais de semana. Pega uma onça pra passear, assim. Não, larga a mão de onça. Não vai nas onças lá? Vamos uns peixes, só os peixinhos assados é bom. Então tá bom. E Marcos, olha só, tia, vamos conhecer um pouquinho aí teu lado profissional. Hoje tá trabalhando aonde? Onde é que tu veio? Me conta um pouquinho aí. Então, hoje, atualmente, eu sou encarregado de uma unidade armazenadora. Fica ali localizado em Ribas do Rio Pardo, aqui mesmo no MS, né? Pra quem não conhece, fica a 80 km de Campo Grande só. Bem pertinho. É do lado ali, né? Então, como eu sou de Campo Grande, então praticamente estou em casa, né? Que legal. E há quantos anos tá ali já? Então, ali tô ali desde a inauguração do armazém, né? Fui para inaugurar. Já tô ali com 2 anos, faz agora em junho, 2 anos que eu tô ali responsável por cuidar da unidade, né? Como encarregado. E trabalha com o quê? Soja, mais, milho, qual que é? No momento, rapaz, a gente trabalha com soja e milho, sabe? Soja e milho. Aí esse ano a gente não vai receber milho, vamos receber sorgo. Tem inclusive uma novidade para mim aí, que nunca trabalhei com sorgo, né? Então vai ser uma experiência nova aí que vai agregar mais aí pro conhecimento. Que legal. Olha só, e sorgo é uma questão importante. Até eu queria ver se eu achava um Marcão aqui para botar na parada, para dar um espetáculo no relação aí no assunto de sorgo, né? O Marcão está acostumado lá com sorgo e é um ponto que a gente pode também ajudar aí a como regular equipamento, peneira, quais peneiras eu posso utilizar, né? E isso já conta com a gente para poder te auxiliar nesse processo, ainda mais que aluno, né, do líder pós-colheita, para a gente conseguir contribuir. E aproveitando, né, foi recente, né, Marcos, o que durante o teu trabalho lá de armazenagem, o que tu viu assim, olha, eu preciso fazer esse treinamento, qual era o principal motivo, assim? Eu prezo muito, assim, pela busca do conhecimento. E inclusive foi o TCC, né, do pós-colheita que eu achei bem interessante. Que o meu TCC do pós-colheita foi limpeza de fornalha, tá? Limpeza de fornalha, eu fiz a limpeza de fornalha. E eu prezo muito pela busca de conhecimento. E assim, é só mais um treinamento? Não é mais um treinamento, sabe? Inclusive o tema assim da matéria do TCC, eu falei bem assim, o que eu vou repetir agora. Quando você participa de um treinamento, é mais um treinamento de armazenagem. Você, assim, é pago, sabe? Eu fiz o treinamento com recurso próprio, entendeu? Aí as pessoas me falam, mas você vai investir esse valor para fazer um curso que você já fez 5 vezes? Eu já fiz curso de armazenagem 5 vezes, entendeu? Só que assim, o que eu queria que as pessoas que estão ouvindo aí
focasse nisso aqui que eu vou falar. Eu não investi o meu dinheiro, sim, para fazer mais um treinamento. O que eu tenho certeza hoje, eu paguei para ter acesso a pessoas. Porque o que vai me levar à escalada de sucesso ou não é pessoas. Eu estou trabalhando hoje, de repente me aparece uma oportunidade melhor, né, de alavancar na profissão. É pessoa, entendeu? Pessoa que vai, entendeu? Te ajudar a alcançar um gargalo superior na sua vida, seja profissional, pessoal. Então, assim, eu prezo muito pela busca do conhecimento e estou sempre fazendo treinamento e cada treinamento que eu faço, eu estou aprendendo alguma coisa, sabe? Eu gosto quando eu encontro pessoas que me ensinam, sabe? Eu gosto de aprender, porque eu gosto mesmo, sabe? Então, assim, eu estou sempre procurando fazer treinamento e eu conheci a WebSeals através do Instagram, né? Instagram e do LinkedIn. E aí eu vi que era o assunto que eu precisava, entendeu? E vamos para frente. Coisa boa ouvir isso, né? E cada um tem uma percepção, né? Eu tava conversando isso, né, Thiago? Ontem, falando sobre isso, né? E olha só, Marcos, tu fez agora há pouco tempo e durante o pós, na verdade, desde a primeira aula já tem práticas, né? Como é que foi esse teu trabalho no dia a dia, assim, durante o treinamento e depois? O que tu observou, assim, que tu fez de diferente, assim? Teve alguma coisa que te chamou a atenção? Olha, isso aqui eu fiz diferente agora, consegui evoluir mais, algo nesse sentido. Então, assim, o ponto-chave, assim, que pra mim foi interessante foi a questão ali da pré-limpeza, sabe? A parte que você falou ali, né, que essas pré-limpeza mais convencional, com caixa de peneira, geralmente o pessoal usa uma bitola de furo ali, digamos assim, o mais normal é 18 milímetros, ou bilong 18 milímetros ali. Aí você falou que fez uma experiência, que você foi numa unidade e arrancou aquela peneira fora, e até o rapaz que era o responsável lá ficou assustado e tal, sabe? Mas, sabe, aquilo aí pra mim, rapaz, eu achei uma tacada de mestre, sabe? Então, o líder pós-colheita, assim, é um treinamento bem prático, apesar de ser um treinamento, assim, gravado, mas tem tarefa prática, ó. Hoje a tarefa da aula de hoje, você vai ir lá no secador, assim, abrir tal compartimento e tal, e depois funcionar, e depois você me conta o que melhorou. Então, o líder pós-colheita é um treinamento bem prático, entendeu? Para quem não gosta de ficar engessado só na teórica, né? E o que eu achei interessante, gostei, foi que você tem instrução técnica teórica e depois você vai colocar na prática, entendeu? Isso foi o diferencial. E o que tu enxerga um líder de sucesso? Rapaz, um líder de sucesso é o que eu quero chegar, né? É onde eu quero. Gostei. É onde eu quero chegar. Como assim? Hoje eu converso, sim, inclusive eu vou voltar lá no assunto do líder hoje, na área de armazenagem. A gente tem muita dificuldade de formar outros líderes, sabe? Conversando com os outros participantes do treinamento, do líder pós-colheita. E isso é um problema, assim, recorrente, não de determinada região, eu creio que do Brasil inteiro, sabe? Eu, como líder hoje, a minha dificuldade é formar outro líder, sabe? Formar outro líder. As pessoas que a gente vem, assim, a gente vem tendo contato, parece que não tem uma visão, assim, de crescimento, sabe? Visão de futuro, sabe? Dentro da profissão. Então, a minha dificuldade hoje é achar pessoas, assim, com o mesmo pensamento de evoluir na profissão. Então, minha dificuldade hoje, e onde eu quero chegar a ser um líder de sucesso, formar outro líder igual ou melhor que eu, entendeu? E só em ter essa visão, Marcos, já é um sucesso na liderança, né? Se considere, porque às vezes a gente fica pensando que você é um líder de sucesso, mas o que é, né? Só em ter a visão de ajudar o outro, a visão de querer que o outro evolua também, né? E tome o seu lugar, né? Eu falo muito sobre isso. Que bom que consiga tomar o seu lugar, é sinal que tu vai crescer, tu vai evoluir, tu vai estar em outro melhor ainda, né? E um ponto importante que eu gosto muito, como é que eu posso mostrar um pouquinho
de visão para quem está com a gente. Como tu mencionou, às vezes não tem aquela mesma visão que nós, ou nem sabe o que quer fazer. E eu tenho observado, Marcos, a gente vai nas unidades, quando conversa com a equipe, assim, tu pergunta, vai lá, o que tu quer para tua vida? O que tu quer para tua vida? Quem está ouvindo a gente, seria bom que não esteja dirigindo, vai ali, pega e anota o que eu quero para minha vida. E quando a gente para pensar, às vezes acaba esquecendo o que a gente quer para a própria vida. É uma pergunta bem introspectiva que a gente precisa parar e pensar. E o teu colega que está lá? Que ele é um colega teu. Tu é meu colega, eu estou aqui, somos colegas. Né? O que ele quer da vida? E às vezes eles não sabem. E o papel nosso como líder é conseguir fazer essa pergunta simples e ajudar ele a chegar numa resposta, ou pelo menos despertar nele uma possível resposta. Então, aí um dos objetivos meu também, do título Líder Pós-Colheita, sabe? É eu melhorar como um gestor, entendeu? Melhorar como pessoa, como profissional, ver onde que eu tenho pecado. Inclusive no primeiro modo do Líder Pós-Colheita, a aula prática foi você chamar um subordinado seu e fazer um feedback. Sim, sabe? Eu nunca tinha feito um feedback com os meus colaboradores, sabe? Meus parceiros. E como é que foi? Então, assim, você fica meio, sabe? Rapaz, como é que eu vou fazer, né? Primeira, sabe? Você fica meio acanhadão, aí você chama o companheiro para dar o feedback, sabe? Falar os pontos contra, os pontos, tudo dado uma direção, né? Pelo Diogo, né? Diogo. Diogo. Não, dado tudo as ferramentas certinho para você fazer o feedback. Você fica meio sem jeitão, meio sem gração assim, sabe? Mas você vê que, sabe, isso é benéfico pra gente e pras pessoas. Você chamar um companheiro, sabe? E chamar ele, sentar, conversar, bater um papo, falar que ele tá sendo bem nisso, naquilo ele tá faltando, entendeu? Isso aí melhora pra pessoa e pra gente também, sabe? A gente também, eu acho que o mais ajudado é a gente, sabe? E quanto mais eu ajudo, melhora as coisas para todos, né? E olha só, tu fez o primeiro feedback e tudo que é novo, né? A gente tem um receio de fazer, um medo, né? De errar, até de falar, ele fica meio ansioso, como é que eu vou falar com ele, né? Fica muito técnico às vezes, né? Mas o importante é a simplicidade, tu vai lá e tu vê que o feedback é uma conversa, né? Só tu tem que ter um jeito ali de falar. Às vezes tu quer matar o cara ali na hora ali, mas tu tem que respirar, né? Tá meio nervoso, mas é importante isso aí. Eu sempre tenho um pensamento assim, sabe, que quando a gente tem medo de algum determinado assunto, é porque a gente não tem habilidade ainda para lidar com aquilo ali, sabe? O medo é a ausência de habilidade. Tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu tirei a habilitação, se você falasse para mim, pega esse carro aqui e vai lá em São Paulo, eu ia ficar com medo, sabe? Hoje eu sei dirigir, assim, o suficiente. Marcos, pega esse carro aqui e vai lá em São Paulo. Eu vou. Me dá o mapa aí, põe no GPS. Entendeu? Então por quê? Você tem habilidade para dirigir um carro e tal, olhar no GPS. Agora, você recém-habilitado, tirado uma carteira, você tem medo porque você não tem habilidade. Exato. Então o que eu prezo muito, que eu tenho focado, é em adquirir habilidade, conversando com os companheiros, sabe? E melhorar com pessoas boas, sabe? A gente poder agregar também na vida dos companheiros. Né? E falando em agregar a vida dos companheiros, já tô aqui, rapaz, olha só aqui juntando os crachá agora, Marcos e Marcos. É o meu xará. O M1 M2. Olha só. Tá bem servido aqui. Chegou aqui agora, Marcos, tu tá de paraquedas daqui na conversa, é o seguinte, o Marcos, agora tem que falar Marcos Leite, né, e o Marcos Bogler, né? O Marcos Leite, ele é aluno nosso, líder pós-colheita, estava na penúltima turma, porque agora está correndo mais uma turma, né? Online, ao vivo. E ele vai começar a receber sorgo agora. Aqui, ele é aqui de Campo Grande, né? Perto de Campo Grande, né? Como é que é a nossa cidade? Rivas Rio Pardo. O que tu me diz, Marcos, para nós ajudar aqui, para quem está nos ouvindo, assistindo aqui no Spotify, em outras plataformas, como é que a gente pode ajudar o Marcos, que está aqui na frente, e quem vai receber sorgo já recebe. Quais são os cuidados principais que tem que ter? Boa tarde, boa noite. Foi de paraquedas. Mas, bicho, tô em casa, boa tarde, né? Marcos, prazer. Sorgo é uma cultura muito tranquila de lidar com ela, né? O sorgo é bom de secar, é bom de guardar, é bom de armazenar.
Eu já recebi sorgo, já armazenei sorgo e te digo, cuidado grande na limpeza, cuidado grande no tipo de secador, pressão dele, né? E você acompanhar a limpeza do secador no tempo certo, 110 horas, manter isso bem limpo, né? Limpar os difusores de manhã cedo. Nós secava 80 graus, não passava disso, ele cede umidade muito fácil, né? E focar todo o cuidado para a limpeza, limpar muito bem. Manter 80 graus de temperatura, seguir esses cuidados, não vejo problema algum, acho que é uma cultura até agradável de receber, né? E o recebimento, como é que as peneiras que são utilizadas, assim, são dúvidas que tem, Marcos, por exemplo? Eu acredito sim que a minha maior dúvida hoje vai ser no pós-colheita, ali no armazenamento. Se tem aquele cuidado que a gente tem com o milho, a questão do caruncho, né? Se ele é meio... Eu já andei pesquisando, o sorgo é meio primo do milho, né? Ele mantém o cuidado, né? Você, aqui em Mato Grosso, vai botar para cá, você tem um índice de temperatura alta, né? O sorgo ele vai dar o caruncho igual dá no milho, né? No sul, como a gente recebia mais no inverno, que lá era plantado tipo na safrinha, que pegava mais os meses de maio, junho, nós tinha pouco problema com isso, né? Mas ele tem incidência de insetos, ele vai atacar e você vai ter que ter o cuidado, ou de tratar, ou de largar lá, ter monitoramento sobre isso. Ou sim, ele vai carunchar e vai te trazer problemas, né? Tratamento eu não sei como lida aqui o Mato Grosso, né? A gente faz tratamento lá em fita, com químico, né? Onde a gente já protege dentro das recomendações que as empresas mandam para cada produto, né? Você faz o tratamento preventivo, já prevendo algum ciclo que pode estar acontecendo que você não visualizou, né? Mas tivemos muito pouca incidência de inseto na nossa região. Muito em virtude da época que foi colhido e armazenado lá, né? e também cuidado, né, Marco? Limpeza, organização, higiene. Se você pegar um silo já higienizado, que você já não tem o problema dentro do silo, né? O que vem da lavoura é muito pouco, né? Pelo menos para nós foi, né? Então ele vai ter um tempo muito maior que milho para começar a ter da incidência de insetos do sorgo, né? Tem. A estrutura que a gente tem lá é uma estrutura nova, né? Um silo, que nem eu estava conversando com o Eduardo, 2 anos de uso, né? O armazém, silo novo. E nessa entre safra agora, no final de soja, inclusive está em andamento, eu fiz a lavagem do silo, sabe? Desmontei toda a chapa de aeração, tirei o excesso de sujeira, entendeu? Fiz a varreção, aí depois meti água, entendeu? Depois da água, suguei a água, tirei todo o excesso, aí agora eu vou passar uma aplicação de veneno líquido, um agrotóxico, né? Um inseticida líquido, depois vou jogar a terra de atomácia no fundo, colocar a chapa, aí depois de colocar da chapa eu vou fazer uma aplicação de inseticida no piso, aí passando uns 2 dias eu entro lá e pulverizo a terra de atomácia. É o tratamento que eu faço pro milho. O diferencial é que esse ano eu fiz a lavagem, né? Lavagem completa do piso do silo, até onde eu alcancei pulverizar água. Já tinha feito isso ou não? Primeira vez. Que legal. Eu já tinha feito isso aí em outras unidades, né, que eu trabalhei, mas como lá é novo, né? 2 anos. Inclusive, esse silo que eu vou armazenar o sorgo, 3 soja que eu mandei lá, armazenei lá. Ele nunca viu milho. Vai ver agora, vai conhecer agora. Vai ver o sorgo agora. E meu professor, que de tudo isso, também está aqui do lado, né? O Marcão, aqui lá da Country Rosa, do Rio Grande do Sul, sempre trazendo muito conhecimento para nós. E, Marcos, o que tu quer falar aí, que eu já vi que tu quer falar alguma coisa? Não, é muito bacana a gente ver esses dados, né? Esse depoimento da limpeza e o cuidado que tu tem com isso, né? Você pega uma unidade dessa que tu faz toda essa parte de fitossanitária, de limpar, deixar higienizada, pronta para receber esse alimento, o sorgo tu vai secar 13, né? Me pegou aqui, eu tava passando, né? Mas a gente recebeu o sorgo há 5 anos atrás, então alguma coisa eu posso ter esquecido, ainda tem que, né? Mas que eu me lembro é 13, né? E uma preocupação no sorgo também é o que tu vai fazer com o resíduo do sorgo, né? Ele dá muito meio grão para nós lá da área, dava, né?
E se eu não me esqueço, era numa peneira 2,2 ainda, a classificação dele, né? Então, com esse subproduto também é uma preocupação, né? E se tu deixar na tua unidade e não tiver um tratamento disso, é o primeiro teu foco de criação de inseto, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter também, o embegar isso, deixar uma distância uma parede para fazer um expurgo, para ter esse controle, né? Assim, o resíduo, o tratamento que eu dou para ele, as impurezas que saem da pré-limpeza, é o mesmo tratamento que eu dou para o grão armazenado. Tipo assim, os bags que eu vou pôr o resíduo, eu já pego ali, deixo um saco de terra de atomácia meio do lado e pulverizo ele na parede do bag, no fundo, aí já boto na pré-limpeza. Já está tratado com terra de atomácia. E assim, eu procuro não deixar muito, sabe, o resíduo armazenado por causa disso mesmo, sabe? É foco de criação de inseto. A gente já dá um destino final para esse resíduo aí. Temperatura de silo, tu vai enchendo e vai já resfriando, já vai trazendo para temperatura ambiente. Você vai ver, né? Até o primeiro ano com sorgo, mas a gente quando começou lá também teve vários depoimentos. Bah, aqui pega fogo, aqui não sei, acontece vários problemas de secador, coisa e tal. Mas não adianta, é pressão, vazão, regular, né? Manter a temperatura estável e tudo que tu vem fazendo, pode abrir a cerveja no final do dia e comemorar, não tem estresse. E Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, questão de secagem, teve algum, após treinamento aí, alguma coisa que fez diferente, melhorou algumas questões? Estou te perguntando aqui, realmente quero entender como é que tem feito o trabalho. Rapaz, a questão da secagem, sabe, a gente vem melhorando ali, que nem foi uma recomendação do pessoal do fabricante do secador, que assim, a gente sempre na parada do secador, eu tava mais ou menos fazendo um negócio meio que inverso, sabe? Vamos supor, eu vou secar o produto até 14. Eu já tava mais ou menos programando a parada do secador com essa umidade. Aí o pessoal recomendou, né? Inclusive, eu achei até interessante, a gente sempre parar com 2 pontos acima. Digamos aí que eu vou armazenar o produto com 14, sempre eu parar ele com 16, entendeu? Que vai secar até o final. Então, Certo. Maravilha. E alguma dúvida mais que aproveitar o Marcão aqui ou não? De sorgo aí, agora aproveita, que esse homem aqui não é fácil de achar, viu? Depois eu pego o contato dele, a gente... Uma coisa que nem eu vou voltar a repetir que eu falei pra você, eu não tenho vergonha, sabe, de perguntar. Por isso que eu acho, assim, um dos pontos-chave, assim, de eu ter, assim, em constante evolução, que eu converso mesmo, sabe? Eu gosto, sabe, de pegar o contato de quem sabe mais, sabe? E surgiu a dúvida, eu ligo mesmo, ligo, entendeu? E voltando ao assunto ali da questão da pessoal, né, que às vezes hoje em dia não quer chamar a responsabilidade aqui. Porque às vezes a pessoa fica assim, quando eu estiver pronto eu vou pegar um armazém para mim assumir, tomar conta. Você nunca vai estar pronto, entendeu? Eu penso assim, você não pode ser irresponsável para você pegar uma unidade que custa milhões, tem milhões de produtos ali dentro passando pela sua mão e você não saber como lidar. Aí sim. Agora, se você souber o necessário para você... Eu sempre tive essa dúvida, sabe? Quando eu era operador, eu ficava assim me perguntando, será que um dia eu dou conta de pegar um armazém, entendeu? Receber o produto, secar, guardar e no final embarcar e a conta fechar? Então hoje eu tenho resposta para essa pergunta que eu me fazia, sabe? Não foi do dia para noite, né? Não, foi do dia para noite, né? Estudando, buscando conhecimento, liga para um, liga para outro, pergunta, especula, entendeu? E graças a Deus aí depois que eu comecei a assumir o papel de líder, né, de encarregado de armazém, eu só tenho um resultado positivo, sabe? Nunca, graças a Deus, nunca estragou grão sobre a minha responsabilidade, nunca faltou produto, entendeu? Então eu tô sempre dentro daquela margem ali da sobra técnica ali, todo ano eu tô dentro daquilo ali. Como assim? Buscando conhecimento, conversando com os companheiros, conhecendo o Web Silos. Vamos lá, tamo junto. Aí
perto dos bons que a gente fica melhor, né? Quando os mineiro tá tomando um cafezinho lá, numa caneca de lata, né? Lá de Minas Gerais, lá, junto dos bancos fica melhor, né? Então a gente tem que estar aqui, sempre em evolução, com as pessoas que a gente considera, né? E hoje, muito aprendizado, mais aprendendo aqui com o Marcos também, com os Marcos aqui, né? Que honra, rapaz, 2 Marcos no mesmo podcast, isso não tinha acontecido ainda, eu acho, né? Marcão, quer dar uma mensagem final aí para quem caiu de paraquedas aqui, mas tá, tamo junto sempre. Eu acho que é muito bacana, né? A gente ter esses depoimentos de evolução, né? Mas também conhecer aqui na feira hoje, né? Quando eu estava passando em todos os stands e ver a evolução das empresas. A tecnologia, hoje está a evolução acontecendo tão rápido que de uma feira para outra, muita coisa nova, né? Nessa feira aqui que até me chamou a atenção. Que a gente esteve aqui em Maracaju, nós estivemos juntos também um tempo atrás, né? Sim. E Santa Rosa também aconteceu o evento, Medianeira. E do chegar aqui ainda tem coisas novas acontecendo, empresas novas chegando, então eu acho que o setor está num caminho bacana, que é bom encontrar profissionais que nem o Marcos, que estão evoluindo com tecnologia. Hoje também as soluções elas estão acontecendo de ambos os lados, da empresa e também do secadorista, do líder lá e com educação, né? Eu acho que a educação é uma coisa fundamental em virtude que, como diz o Marcos, a gente está sempre aprendendo, né? Que nós soubemos até aqui e fica e a gente tem que servir como base para evoluir cada dia mais. Bacana, bacana, Marcos, parabéns. Obrigado, eu que agradeço aí, sabe? Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia estar sentado aqui no divãzinho da Websilo aqui, sabe? Nunca veio, rapaz, nunca imaginei. Sempre, inclusive eu sou ouvinte lá do Spotify, né, da Papo de Armazém. Nunca imaginei, pai, que um dia eu ia participar do Papo de Armazém. E quando eu tô em casa, né, eu vou ali sair do trabalho, né, vou chegar em casa, fazer meus afazeres domésticos lá, né? Aí ligo o celularzinho no Spotify lá, põe na mesa lá e vou escutar o Papo de Armazém. Deu ouvir isso aí que o Marcos falou, né? Sobre tendência, inovação, entendeu? Então eu sou ouvinte frequente do Papo de Armazém e uma honra pra mim estar aqui participando, rapaz, e nunca imaginei mesmo. Fico honrado aí de poder... Não é assim... Às vezes assim, não é ensinar, sabe? A gente tá lá... Não, a gente tá trocando experiência. Porque a partir do momento que você vai lá só para aprender, você é um sanguessuga, né? Tá sugando. Então você tem que trocar informação, entendeu? Eu acho isso aí interessante e fico honrado de estar aqui, lá de vocês aqui, participando aí do Papo de Armazém. Amém, honra toda nossa e isso aqui é para vocês, né, Marcos? É para profissionais que nem tu, né, Marcos? Que a gente vê que também se motiva, né, Marcos Bogler aqui falando agora. A gente se motiva a ver esse tipo de profissional que está fazendo a diferença, que faz o melhor. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. Chegando ao final, então, quero agradecer os 2 Marcos aqui pelo nosso bate-papo e bem não vou dizer de improviso, mas um bate-papo bem enriquecedor, porque a gente vai aprendendo todo dia muita coisa. E agradecer também aos nossos parceiros aqui da Websilos Park, a Agriaço, estamos aqui no stand da Agriaço, inclusive, trazendo muita informação. O Websilos Park agora conta com a Agriaço também, com essas máquinas fantásticas que tem aqui. Depois eu vou chamar o Marcão uma outra hora aqui, vamos conversar, que já usou a máquina lá, foi o primeiro a utilizar a máquina 360 toneladas a hora e já viu o resultado, foi incrível, mas não vai ser agora, vai ser para uma outra hora, Marcão, deixar o pessoal aqui no aguardo, né? E também chegando junto aí, Torres, que trabalha muito forte aí, trazendo a parte de sementes, né, que a gente vai trabalhar também. Vai ter uma sementeira completa lá, Marcos. Tu já sabe, tu vai lá, né? Tu já tá só não vai, não sei se vai no inverno, porque hoje tava dando uma neve lá, viu? Deixar pra ir mais um período mais quente, que eu não aguento aquele frio lá, não. Vai organizar lá, mas se tiver frio, vamos dar um jeito de fazer um fogo lá e esquentar. Gente, obrigado, decoração aí, né? Mais esse baita papo aqui, tá? Primeiro papo de paraquedas que eu fiz, né? Marcos, prazer grande, né? Mas eu não posso deixar de falar, né? Primeira máquina do Brasil, nessa capacidade, se encontra lá na Country Rosa. As portas estão abertas a todos para conhecer.
e realmente é uma máquina que muda o mercado, né? Nós temos que dar ênfase nisso, uma empresa que investiu em tecnologia, que aplicou a tecnologia, que escutou o setor e que trouxe soluções grandes, né? Grandes, com rastreabilidade. É incrível que essa máquina faça. Não é o momento hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que ponderar. Quem não conhece ainda, ligue para a Griaço, procure a Griaço, tente entender o que é antes de tomar uma decisão, porque realmente mudou o patamar. E a gente fala como cliente, né? Como cliente. Como cliente, cara, quando o cliente fala assim é diferencial, né? E pro Marcos Bogler falar isso, bicho, eu conheço a peça aqui que tá no meu lado, é extremamente crítico, e o crítico não é de falar mal, o crítico é de, cara, eu quero isso aqui melhor, sabe? Hoje eu só pedi uma coisa pro João da Graça, me arrumar uma placa e deixar destacado lá, que é a primeira do Brasil. Quem comprou a segunda, parabéns, mas a primeira é minha. Boa, tá jóia então. Gente, fiquem com Deus aí, até o próximo Papo de Armazém e nos encontramos na próxima conversa. Um abraço a todos.